bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Josi e hoje a minha entrevistada é a professora Sol. Olá, professora Sol. Olá, tudo bem? Como vai, Josi? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pelas boas-vindas. Eu que agradeço a sua participação. Conte a sua história. Quem é a professora Sol? Quando você falou que eu ia ter que conversar sobre isso, eu fiquei pensando, né? O que eu falaria ali da minha infância, da minha família, né? Então, eu sou filha única, eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram, eu era muito pequena, eu tinha em torno de 2 anos, mais ou menos. Não tive convivência com meu pai, então minha mãe foi mãe solo, isso na década de 80. Minha avó, então eu cresci com a minha mãe e com a minha avó já tinha se divorciado na década de 50 e criado minha mãe sozinha, então minha mãe também é filha única. Eu venho de um núcleo familiar bem pequeno, que me favoreceu muitos cuidados, né, por um lado, e uma certa, como eu posso dizer, uma certa solidão, uma certa distância das outras crianças. Não por opção, nem de maneira consciente, mas simplesmente porque eu não convivia tanto com outras crianças, a não ser na escola, né? E eu começo a ir para a escola com uns 3 anos de idade, mais ou menos, ali na pré-escola. E aí eu começo a me desenvolver em termos, né, de escolares. Aí a infância, eu vou passar boa parte da minha fase escolar numa primeira escola, depois acho que eu estudo em 2 ou 3 escolas. Minha mãe sempre prezou muito pela educação, né? Então ela se esforça muito para que eu estude em escolas boas, tal. Então eu lembro da minha mãe sempre trabalhando bastante para conseguir pagar a escola. E aí eu vou para escolas que são escolas de trabalhadores humildes, né? Mas que são escolas que são tidas como fortes, escolas que são tidas como referência. Então eu sempre fui para essas. A primeira escola que eu estudei foi meio difícil, porque é engraçado, por alguma razão, eu não sei se eu tinha bolsa ou alguma coisa, mas eu lembro que eu não tinha o mesmo nível social das pessoas que estavam ali. Então, para mim, era muito difícil, assim, porque eu nunca fui em uma festa dos meus colegas de escola, a não ser que fosse feita na escola. Eu não tinha, assim, o hábito de sair com eles ou algo assim, porque eu não conseguia, simplesmente. E aí isso foi meio difícil. Depois eu fui para uma escola, que era uma escola devocional, que era uma escola católica. Essa primeira era luterana, depois eu fui para uma católica. Nessa católica, você tinha filhos de trabalhadores simples, então era mais tranquilo a convivência. E aí eu lembro que eu fiz amigos. Aí eu lembro que eu tinha bastante amigos, era bem interessante conviver ali, eram pessoas diferentes. Eu lembro que o número de crianças negras já era bem maior, né? Embora na outra escola, eu devo fazer justiça. A minha primeira professora da pré-escola, ela era uma professora negra. E a igreja luterana é uma igreja alemã, né? Então eles tinham ali, eles poderiam ter uma outra postura, ainda mais na década de 80, eles poderiam ter outra postura em relação a isso. E eles tinham uma professora negra, que foi minha primeira professora, isso foi muito legal. E tinham outras também, não era a única, né? Tinham outras, isso eu lembro que foi bem legal. O que mais? Aí na adolescência, aquelas coisas, né? Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu tinha muitos amigos, eu conversava bastante, eu era bem articulada, gostava de organizar as coisas, então eu era aquela pessoa que falava, tipo, a gente tem que fazer o trabalho, todo mundo queria fazer comigo, porque sabia que ia acontecer o trabalho, sabe? Todo mundo queria estudar comigo, porque eu estudava bem, essas coisas todas. Depois eu fui para o Senai, eu fiz escola técnica de mecânica, e aí foi bem interessante, porque eu convivi... Aí foi um momento, assim, delicado em alguns aspectos, porque eu convivi com uma realidade como se fosse uma realidade de trabalho, né? Embora hoje eu saiba que não era. Mas a organização e a ordenação da escola, ela era bem clara para os alunos. E isso era muito importante. Então, no momento ali que você tem que é a adolescência, né, que você tem muita rebeldia e um caos interno, isso me deu uma certa ordem, assim. Então, eu chegava na escola, eu tinha 2 dias de oficina e 3 dias de aula teórica, eu passava o dia inteiro na escola. Eu chegava na escola, se era dia de oficina, eu tinha que organizar as coisas para depois começar a trabalhar, a fazer as peças que eu precisava. E isso era muito bom, né? Era uma rotina muito boa.
Isso sempre aconteceu. Eu tenho até hoje esses materiais, os materiais do que eu trabalhei, isso era final ali da década de 90, e eu acho que isso em algum momento pode ser utilizado, sabe? Acho que eu posso tentar ali levar algumas coisas para os alunos. E aí com isso eu tive muitas exatas, assim, eu tive física separadamente, então eu tinha resistência dos materiais, ótica, fluidos, hidráulica, solda, galvanoplastia. Eu tive física e química bem quebrado, né? Quebrado no que eu digo, assim, separado pelas áreas do conhecimento. O que eu achei muito interessante. Então, por exemplo, embora eu sou formado em ciências sociais, eu adoro física, né? Eu lido muito bem com física, gosto bastante de matemática também. Mas eu, quando fui fazer a faculdade, no final do Senai, eu queria trabalhar com gente, e o Senai, por mais que ele fosse interessante, eu fiz mecânica de precisão, então ele me habilitava a trabalhar em indústria, e eu queria trabalhar com pessoas. E aí, na época, era um boom ali das ONGs, e as ONGs estavam procurando, eu entrava nos sites que ofereciam trabalho, que as ONGs colocavam as vagas, né? E aí eu entrava nos sites para ver o que eles estavam pedindo. Eles pediam pessoas que fizessem ciências sociais. Falei, que legal, então tá bom, vou fazer ciências sociais. Eu fui fazer ciências sociais sem ter a menor ideia do que era. Eu não tive sociologia no ensino médio, porque naquela época não tinha sociologia no ensino médio. E além da gente não ter sociologia no ensino médio, eu não tinha assim, não tinha nenhum conhecido, ninguém do meu meio falava de ciências sociais, né? Absolutamente ninguém. Da minha família, eu sou a primeira pessoa que vai para a faculdade. Minha mãe tem até o curso técnico, meu pai eu acho que até a 4ª série. E minha avó não frequentou a escola. Ela sabia ler e escrever porque o irmão mais novo dela chegava em casa e ensinava ela o que ele tinha aprendido na escola naquele dia. E aí, com isso, ela aprendeu a ler, escrever e fazer conta. Era o que ela fazia, né? E assinar o próprio nome. Então eu fui fazer ciências sociais. Eu entrei na Universidade Federal de São Carlos. Eu sou de São Paulo, então eu mudei para lá, em São Carlos. Fiquei 6 anos, de 2002 até 2007, até 2008. E no final ali eu começo a trabalhar. Eu trabalhei um pouco com pesquisa, eu trabalhei um pouco com pesquisa de campo. Então, pesquisa de campo, eu sou uma pessoa muito do fazer, assim. Eu vejo um problema, eu quero resolver o problema. Eu quero fazer alguma coisa para resolver aquilo. Então, eu gostava da pesquisa de campo justamente por isso. Eu trabalhei com pescadores do Rio São Francisco, ali na região de Minas Gerais. A gente participou de uma pesquisa grande, eu lembro que era meu departamento de biologia. Foi uma pesquisa bem importante, eu ia para lá algumas vezes, assim, foi bem interessante. Aí, depois dessa pesquisa, eu fui trabalhar com pesquisa de mercado. Trabalhei pouco tempo com pesquisa de mercado, que são pesquisas para quando as empresas querem lançar algum produto, hoje, né, novas tendências, né? Naquela época a gente trabalhava só com produto, né? Ou uma marca, alguma coisa assim. Mas isso eram trabalhos que tinham data para começar e data para terminar. Eram trabalhos freelancers, né? E no outro trabalho eu fui procurar trabalhos como professora. E assim, eu costumo dizer que a única coisa que deu certo mesmo foi ser professora. E aí foi muito importante, né? Eu fui para uma escola que era uma escola referência, era uma escola que tinha acabado de ganhar o primeiro lugar, acabado de ser, né? Um aluno dessa escola tinha acabado de ser primeiro lugar na FUVEST em um ano, e no ano seguinte também aconteceu isso. Então, a escola estava assim, era a escola da cidade, né? E essa escola me chama para ser monitora. E aí eu comecei a trabalhar lá, eu fiquei 3 meses como monitora. Na época eu era monitora de geografia, eu comecei trabalhando com geografia, não história, né, como é o mais habitual para quem faz ciências sociais. E aí eu estava trabalhando com professora de geografia 3 meses e meu chefe chegou para mim e falou: olha, a gente está abrindo um cursinho lá em Araras e a gente está precisando de um professor de história, de geografia. Você não quer ir? Nossa, mas como assim?
Ele falou, não, a gente está precisando, você tem super jeito, você é didática, o pessoal gosta, entende o que você fala, você não quer ir? Eu falei, olha, é possível, né? Acho que eu vou sim. E aí eu comecei a dar aula no cursinho em Araras, né? No interior é muito comum os professores se deslocarem pelas cidades para darem aula, né? Então, o professor que mora em Ribeirão dá aula em São Carlos e outras cidades, né? Elas são próximas. É 1 hora de viagem, às vezes até um pouco menos. Então, eu ia dar aula em Araras e voltava para São Carlos. Isso aconteceu durante um tempo. E ia todo um grupo, né? Lá de São Carlos para fazer essas atividades. Foi bem interessante. E foi bem legal, assim. A experiência foi bem interessante, foi bem legal, eu gostei bastante. E é interessante que é isso, né? Foi a única coisa que deu certo. Aí eu voltei para São Paulo. E por incrível que pareça, foi a única experiência que eu tive em ONG, foi durante 6 meses, assim. Eu voltei para São Paulo no meio do ano, e aí eu comecei a trabalhar numa ONG que estava, na época, fazendo um projeto de ensino profissional, que era com o Ministério do Trabalho na época, e aí eu dei aula de... a gente tinha uma formação básica e depois a gente tinha uma formação em vendas e telemarketing. Mas a gente tinha todo um material, tal, era bem interessante. Aí eu comecei a trabalhei 6 meses porque são projetos, né? Então, quando o projeto terminou, eu tive que me desligar da ONG. E nisso, uma amiga minha que trabalhava comigo falou assim, você não tem interesse em dar aula no Estado? Porque vão abrir as inscrições para professor temporário, na época chamava categoria L, e eu vou me inscrever, você não quer se inscrever também? Falei, é verdade, né? Aí ela me orientou, me explicou como funcionava, fui lá e me inscrevi. Nessa época, eu ainda só tinha o título de bacharel em ciências sociais, só que eu era específica, né? Bacharel em ciências sociais. E isso mas me possibilitava dar aula de sociologia. A sociologia entrou no currículo no ano de 2009, voltou para o currículo do Estado de São Paulo. E nesse ano é o ano que eu faço a minha inscrição para dar aula no Estado. Então eu consigo pegar todas as aulas, assim, tipo, todas as aulas, né? Uma carga cheia, uma carga horária cheia. O que foi ótimo, porque alguns colegas comentam, né, que eles passaram muito tempo sendo eventual para depois ter pontuação para conseguir pedir aula e tal. Eu não passei por isso. Como eu tinha a matéria específica, eu passava na frente de quem tinha história, de quem tinha geografia. E como era o primeiro ano, ninguém tinha formação em sociologia. E eu tinha. Então foi muito interessante. Eu de cara já tinha lá 27 aulas, só que era uma aula em cada sala. Então eu tinha 27 diários. Eu lembro que os mais antigos sempre falavam, 27 diários? Não acredito. Tudo bem. E também teve aqueles que falaram assim, quem começa na educação agora, com as regras do jeito que estão, é retardado. Eu tive uma colega que falava isso, claramente, assim, era muito engraçado. Eu adoro ela, Maria Regina. Deu aula comigo aqui numa escola próxima. Mas, assim, eu ouvi isso também, imagino que outras pessoas também tenham ouvido. Por conta das dificuldades da carreira, né, das dificuldades, às vezes, das relações de trabalho, das relações com a legislação, né, com a legislação que, em alguns aspectos, acaba sendo bem dura. E da exigência, né, porque ser professor, você tem uma exigência você é muito demandado humanamente falando. Então, isso é uma coisa que cansa muito. Por mais que você vai lá, dê aula de física, química, matemática, português, qualquer coisa, aquilo é uma questão técnica, mas não é isso que está no cerne da educação. O cerne da educação está ali na relação. E essa relação, ela é uma relação que demanda muito do professor. Porque em cada sala eu sempre dei aula para ensino médio, porque sociologia só tem no ensino médio no Estado. Então, em cada sala são cerca de 40, às vezes mais alunos, 40 para a gente falar ali o básico, mas quando a gente tá ali na frente, é um professor, 40 alunos e cada um com uma demanda diferente. Às vezes a gente consegue aproximar por interesses ou às vezes por situações próximas, alguns alunos, alguns grupos, mas as demandas que eles trazem muitas vezes são específicas. E eu sempre gostei de dar atenção para essas coisas, né, para o que eles estavam pedindo. E às vezes questões que fugiam ali da alçada da própria sociologia. A questão é que sociologia eu posso discutir qualquer coisa, né?
Eu posso discutir a sociedade como um todo. Então, todo problema que eles me trazem, eu consigo discutir com eles. Mas, para além disso, tem as questões dos próprios alunos, né? O quanto que isso afeta as relações de ensino-aprendizagem e o próprio ensino desses alunos. Então, eu sempre tive um olhar para essas questões, assim. Isso sempre me afetou muito. Qual é o espaço da formação humana na educação, né, no ensino, e qual o impacto dos aspectos emocionais, que é algo que agora a gente está falando, né? Mas isso sempre para mim foi muito claro, assim. E é isso. De quem que o aluno lembra? Do professor que ele gosta, do professor que ele tinha uma relação boa. Então, normalmente é comum ouvir as histórias assim, eu não sabia matemática, mas aí veio o professor tal e eu aprendi, aconteceu ali. Eles se davam bem, e aí funcionou, né? Então, a educação, boa parte dela, talvez a maior parte, passa pela questão emocional. Passa pela relação, minimamente, pela relação ser estabelecida, ser respeitosa e boa. Não precisa ser uma relação muito próxima, né? Talvez nem precise ser, ou íntima, não precisa, mas ela tem que ser boa. Se ela for boa, você tem ali o ensino acontecendo, né? Tem um detalhe que é importante, que quando eu era adolescente, minha mãe ia e eu ia junto num projeto social, e aí eu ficava com as crianças, né? Eu e um monte de gente, não era eu sozinha, mas eu ficava junto com as crianças. E aí eu inventava várias coisas para fazer com eles. Eu sempre gostei muito de artes, então a gente pintava, a gente cantava, a gente fazia teatro, a gente fazia várias coisas bacanas, assim. Ia para parque, para sítio, fazia muitas coisas legais. E aí eu lembro que isso eu gostava bastante e foi bem legal, sabe? Isso eu acho que foi a minha formação como professora e, o amor pela profissão se deu ali. Depois ela foi aprimorada, mas eu acho que o start da formação, no início, ele vai ali. O mais importante estava ali, que era esse olhar, como você faz, como é que você fala, como você acolhe, e aí depois como você, mesmo no ensino, você se diverte, né? Aí tá tudo certo. Fez isso, tá divertido, vai dar certo, né? É isso. Interessante a sua trajetória. É como você falou, eu uso muito o Valon, sabe? Porque o Valon, ele trata da questão da afetividade. Você não precisa amar o aluno, mas você precisa ter empatia. Então, a partir da hora que o professor começar a ter empatia, né? Eu acredito que muitas coisas irão mudar, porque as pessoas sabem o conceito da empatia, mas não põem em prática. É difícil, né, colocar em prática às vezes, né? Ou porque se está fechado nas suas próprias demandas, ou porque a demanda do outro não interessa mesmo. Mas eu acho que também tem um pouco de ser honesto nesse espaço, sabe? Não consigo, não dá, né? É um lugar que eu me vejo muitas vezes na direção. Às vezes as pessoas chegam com muitas demandas e eu falo, gente, eu consigo resolver isso aqui dá para além, né? Então, isso eu posso te dar uma dica, mas eu não vou conseguir resolver. Porque também, senão a gente cai numa falsa empatia. E tem a questão de ser muito empático com o outro e acabar se doando tanto e não ser empático consigo mesmo. Eu acho que isso é assim, eu procuro a empatia, mas eu tenho que praticar ela comigo mesmo. Senão a gente acaba em frangalhos, né? Porque é muita gente com muita demanda, ainda mais no mundo como está hoje, as demandas são enormes e a gente está com N problemas. Então, se a gente tentar resolver tudo, a gente não vai aguentar. Isso é verdade. Você é uma professora que gosta muito de trabalhar com projeto, tanto aí na sua trajetória, você falou de que ajudava em projeto. E sua formação, acredito que já começou, como você falou, desde lá. Vamos falar do projeto Ponta a Ponta. O projeto de Ponta a Ponta, ele é um projeto que ele começa ali no início da pandemia, então no início de 2020. E ele começa por quê? Bom, eu falei um pouco da minha formação e tal, não falei de onde eu vim. Eu vim do Campo Limpo. Eu cresci no Jardim Elder
e comecei a dar aula no Jardim Maria Sampaio, que é entre ali o Campo Limpo e o Capão Redondo, né? Como uma grande área ali para as pessoas identificarem. E ali a gente via muita pobreza. Eu tinha muitos alunos pobres e super inteligentes, né? Alguns com dificuldades, outros não, muito capazes, mas a gente via alunos pobres. E quando eu começo a dar aula no Maria Sampaio, eu também conheço duas organizações. Uma é a União Popular de Mulheres, de Campo Limpo e adjacências, que é uma entidade que cuida de mulheres e que trabalha com a questão da violência doméstica há muitos anos, mais de 30 anos, se não me engano. E outra, o Banco União Sampaio, que estava nascendo dentro da União Popular de Mulheres. E aí, tudo bem, então esse é um parágrafo de quando eu comecei a dar aula. Quando começa a pandemia, eu já estou dando aula em outra escola, eu já estou, né, tô em outro lugar. Mas a situação era a seguinte: pessoas, fiquem nas suas casas, ninguém pode circular. Restaurantes, bares, fechem, evitem usar transporte público, era isso. Tá bom. Onde eu dava aula, nesse momento, era em Santo Amaro, que é um mercado, uma região de mercado popular. Muitos dos meus alunos, eu dava aula à noite, muitos dos meus alunos eram ambulantes ou trabalhavam no comércio, alguma coisa assim. Essas pessoas perderam a renda do dia para a noite. Isso em 2020, né, quando eu estava lá. Quando eu olho para 2009, as pessoas que eu trabalhava lá em 2009, meus alunos, a região que eu trabalhava lá em 2009, a situação estava pior. Porque as pessoas ali da periferia estavam sendo mais afetadas ainda pela pandemia. E aí a gente começa a receber as notícias assim: minha mãe perdeu o emprego, meu pai perdeu o emprego, minha mãe que trabalhava de ambulante não pode mais trabalhar. E um detalhe também importante: minha mãe foi feirante boa parte da minha infância, então eu tenho muito respeito por esse trabalho. E minha mãe que era ambulante não pode mais trabalhar. Agora eu sou o único da minha família que consegui emprego para conseguir alguma coisa, levar alguma coisa para casa. Professora, a gente não vai mais fazer atividade porque a gente teve que decidir se a gente vai pagar a internet ou se a gente vai comprar comida. Até que chegou no ponto de, olha, professora, agora a gente está começando a ter que escolher qual refeição a gente vai fazer. Nesse momento, quando acontece isso, e na minha escola não foi um caso isolado, eu estou falando de uma escola estadual aqui de São Paulo, as escolas, de uma maneira geral, começam a receber as notícias de que seus alunos perderam emprego, de que as famílias perderam emprego, perderam renda e estavam começando a passar fome. Nesse contexto, eu acho uma reportagem da Folha de São Paulo, e na Folha de São Paulo eles estavam falando que, depois eu posso te mandar, na Folha de São Paulo a chamada era que os agricultores estavam perdendo no pé os alimentos. Então, de um lado, você tinha alimentos bons sendo perdidos no pé e o impacto na renda do agricultor. Porque quando o agricultor planta, ele planta com a expectativa de vender dali a alguns meses. E se não houve a venda dali a alguns meses, ele já gastou para plantar, ele já gastou para irrigar, ele já gastou, né, com semente, uma série de coisas. E aí ele não vai colher e ele não vai vender. Ele não vai vender, então se ele não vende, muitos produtores estavam decidindo deixar no pé, porque existe um custo de colheita, então ele já estava no prejuízo, o produtor já estava no prejuízo, ele ia ficar mais no prejuízo se ele colhesse e ele não ia ter para quem vender. Então a gente tem ali, as feiras diminuíram o volume de pessoas e tal, mas o impacto do fechamento de bares e restaurantes de São Paulo, né, para a agricultura foi gigantesco, e para o pequeno produtor principalmente. Então, ali a reportagem falava dos pequenos produtores que estavam perdendo alimentos no pé porque não tinham para quem vender, porque os feirantes não estavam indo mais buscar, porque os grupos que levavam para os restaurantes não estavam indo mais buscar. Então, ele não estava vendendo. E na cidade você tinha a situação em que as pessoas estavam passando fome. Então, ainda, né? E aí a ideia foi, olha, será que a gente consegue dar um jeito de buscar esse alimento que está no campo e trazer para a cidade e doar para as pessoas que estão precisando? Então a gente consegue, de um lado, ajudar o produtor
porque a ideia é arrecadar dinheiro para conseguir ajudar esse produtor, pagar o trabalho do produtor, pagar o produto dele e trazer esse produto e entregar para quem não consegue pagar, para quem está passando necessidade. Por isso que o projeto chama de ponta a ponta. Então, a ideia era, primeiro, chegar nesses produtores, e aí a gente conseguiu ter uma rede de produtores, hoje a gente conhece as pessoas, são produtores familiares, ou seja, que dependem muito da venda dos produtos, né, que são trabalhadores como nós. Daí a gente passou a comprar desses produtores e montar cestas de hortifruti para entregar para famílias. E aí, assim, para famílias, sempre a base passou a ser as escolas, né? Então, teve momentos em que a base era a União Popular de Mulheres, para entregar para aquela população ali daquela região, que é da escola, né? Onde eu comecei a trabalhar. Eu tenho um carinho muito grande pela região, ali do Maria Sampaio, e também pelas escolas que eu fui passando. Então, passou, né, por essa. E aí, depois eu fui para uma outra escola e fui conhecendo outros diretores e levando para outros lugares também, né? Mas a ideia é que a gente ajude as famílias dos alunos que se encontram em dificuldade por conta da pandemia, né? Então, esse projeto, em primeiro momento, ele fornecia alimentos para seus ex-alunos, família dos seus ex-alunos. Sim, exatamente. E para mulheres atendidas na União Popular de Mulheres. Não são mulheres, homens também, eles têm um trabalho bem bacana, idosos. Esses alimentos ainda estão sendo oferecidos? Sim, inclusive semana passada eu tive na entrega. Então hoje eles acontecem, porque o que acontece? É necessário um espaço, a gente não tem um entreposto para receber as coisas e montar a cesta. Tudo é feito de maneira voluntária em espaços que são emprestados. E o espaço que a gente achou emprestado foi um espaço de escola pública. Por isso que ele sempre se manteve ali nas escolas, né? Essa história é interessante. Quando eu começo a fazer o projeto, tem um amigo meu, logo na primeira entrega, assim, foi na primeira entrega da UPM, da União Popular de Mulheres. Eu tenho uma reunião, no dia que aconteceu a entrega, acontece uma reunião à noite com outras pessoas, outros coletivos em São Paulo que estão fazendo a mesma coisa. E essa reunião, ela vai explicar, ela vai falar né, a gente vai conversar sobre quais seriam as necessidades para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, para a gente continuar recebendo alimentos e distribuindo, seja para a comunidade, seja para famílias de alunos, seja para quem for, o que a gente precisa? E se chegou à conclusão que a gente precisava de um entreposto. E o Fábio, do Cesta Solidária, virou e falou assim, a gente precisava de um entreposto, mas seria interessante que ele fosse próximo do Ceasa, porque ali já é rota de produtor. Então, talvez fosse mais fácil para eles entregarem para a gente se a gente estiver ali. E beleza. O Ceasa fica na região, ali perto da Lapa. Eu sabia que tinha um amigo meu que era diretor numa escola da Lapa. Aí eu liguei para ele. Falei, Renato, tô fazendo um projeto assim, para levar comida para as pessoas, tal. Porque eu estava muito agoniada de ficar em casa e saber que a situação estava assim, não poder fazer nada. Então eu decidi fazer alguma coisa. E eu queria perguntar para você se você conhece algum professor, algum diretor aí que tem uma escola, que esteja numa escola próximo do Ceasa, por causa que a gente acha que é a rota dos produtores e vai ser mais fácil para eles entregarem para a gente aqui. Aí ele virou e falou, a minha. Eu falei, é? Aí eu falei, olha, juro que eu não sabia. Aí ele falou, minha escola fica cerca de 4 quilômetros do Ceasa. Então, 4 quilômetros dá para absorver, é tranquilo. Então, tudo bem. E aí, quando ele falou isso, ele falou, vem conhecer a escola para você ver se é o que você se dá para fazer aqui, né? E aí você me fala, sendo eu aprovo, vejo se o conselho aprova a parceria, e ele aprovando não tem problema. Tá bom. E aí foi isso. E nesse momento a escola estava totalmente fechada, as crianças estavam em casa, não acontecia nada, assim, a escola era nada, era deserto. Tinha acho que um funcionário que ia, cada funcionário ia um dia da semana, então assim, estava muito, muito, muito tranquilo nesse momento. Então o que aconteceu? A gente conversou e na época ele estava precisando de uma vice-diretora, e aí ele me chamou para ser vice-diretora.
E aí tudo bem, eu aceitei e aí eu fui para lá. Então o projeto passou a ser feito lá, a montagem das cestas era feita todas as sextas-feiras com voluntários, a gente entregava as cestas e a gente passou a entregar para os alunos daquela escola, né? Para os alunos que eram, porque ficava mais fácil a gente entregar para quem estivesse mais próximo. A ideia das escolas é que é um equipamento público capilarizado. A escola tem vários lugares, né? Igual o posto de saúde, são os 2 equipamentos públicos que são mais capilarizados, talvez a escola um pouco mais. E aí o que acontece é que, usando a escola como um ponto de apoio comunitário numa situação de crise, a gente consegue atingir a população que precisa. Então a ideia era essa. Então a gente começa a entregar para aquele grupo, né, para aquelas famílias ali, daqueles alunos, e aí e aí o projeto segue até hoje. Acontece até hoje. Você acha que um projeto, ele nasce pela necessidade do professor ou mais pelas necessidades dos estudantes? E se tem a hora certa para se criar um projeto? Eu acho que ele nasce pelas 2 coisas. Porque, por um lado, falando dessa experiência, por que o Ponta a Ponta nasceu? Pela minha necessidade de acabar com aquela angústia, de saber que as pessoas estavam passando por necessidade e estar em casa, e teoricamente não poder fazer nada. Então essa foi uma necessidade minha, de olha, eu não consigo ver isso e ficar quieta, para mim não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, isso está me incomodando demais. E então havia uma necessidade minha, e eu acho que uma necessidade das pessoas, claro, de alimentação. Para mim, ali era veja que esse projeto nesse momento ele não tem assim, ele acaba tendo, né, por conta da questão da nutrição para a alimentação, para a educação, mas ele não tem uma relação direta. E também o projeto nasce por uma necessidade do aluno, né? Que o aluno ele estava, não só os alunos, mas de uma certa forma a nossa sociedade como um todo estava necessitando de alimentos, né? O que a gente ganha em relação a isso, e aí a gente acaba mexendo em outras necessidades. Uma necessidade que a gente vai trabalhar é a necessidade de educação nutricional. Porque como a gente trabalha com pequenos produtores, esses pequenos produtores normalmente eles plantam orgânicos, porque eles possibilitam você ter maior diversidade. É mais difícil você ver pessoas que utilizam agrotóxicos ou chamados defensivos agrícolas plantarem com diversidade. Normalmente eles plantam poucas espécies, né? Ou só uma linha de produtos e tal. Quando você trabalha com agroecologia ou com um pequeno produtor orgânico, ele tem uma diversidade muito maior. Como a minha demanda não era muito grande, então a gente nunca teve assim uma super arrecadação que fizesse que a gente entregasse 3.000 cestas de uma vez, sabe? Muita. A gente nunca chegou nos milhares de cestas assim de uma vez. A gente já fez, mas já entregamos milhares de cestas, mas aos poucos, né? Então eu fui comprar com os pequenos produtores e aí fui conquistada pelos orgânicos e pela agroecologia. E de quebra, a gente começou a atender uma outra necessidade dos alunos e da sociedade como um todo, que é a educação nutricional, que é incluir na sua dieta alimentos naturais, alimentos não processados, legumes, frutas, verduras e orgânicas, se possível, porque o ganho para a saúde em relação a isso é enorme, né? Investir na educação nesse sentido é, na verdade, evitar problemas de saúde pública daqui a um tempo. É fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, né? Então a gente acabou aí atingindo um objetivo educacional e também um dos objetivos da ONU, né? Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, quando a gente trabalha com esse tema. Sobre projeto ainda. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto. Acham que para conseguir atingir os objetivos é muito demorado. O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma? Assim, eu fui formada professora nos anos 2000, né? Técnica, né? Como técnica professora nos anos 2000. Quando eu estava lá atrás, na década de 90, a gente
trazia para as experiências, para as atividades com as crianças, artes e coisas que chamassem a atenção deles. Nos anos 2000, a gente tinha computadores, mas a gente não tinha os celulares como a gente tem hoje. Então, e já era muito solicitado que a gente trabalhasse com outras atividades, com atividades que chamassem a atenção do aluno, com formas que a gente conseguisse fazer. E eu acho que a gente consegue construir isso. Eu acho que a gente pode construir projetos que o professor ache interessante para trabalhar determinadas matérias, principalmente matérias que são mais complexas, projetos que são conceitos que são complexos a partir de projetos, e pode ser um projeto que o professor construa, ou pode ser um projeto que venha do interesse dos estudantes. Eu vou mostrar um material que foi de um projeto que eu fiz, que teve as duas coisas. Quando eu dava sociologia na sala de aula, eu passava pela economia. E economia é um tema muito instigante. Normalmente os alunos, eles adoram discutir sobre isso, eles querem saber, eles têm interesse, é muito legal, né? E a gente começou a conversar sobre a moeda. De onde saiu a moeda? Como que como que os humanos passaram a usar algo e dar valor para aquilo? Porque isso é uma construção humana. É diferente, por exemplo, de um alimento, ele tem um valor em si, né? Que não dá para questionar. Um alimento não serve de calço, ele é um alimento, ele serve para se alimentar. Um pedaço de metal, ele pode servir para muitas coisas. Então, por que um pedaço de metal específico serve enquanto um meio de troca? E é um combinado entre a sociedade toda. Olha que isso é muito impressionante, né? Eu acho muito impressionante um negócio desse. E aí a gente começou a conversar sobre isso e tal. E a ideia foi que a gente fizesse, então, as nossas próprias moedas. E aí os alunos fizeram, cada sala fez moeda. Então aqui a gente tem, eu não sei se vai dar para ver, mas tem as salas e a gente fez o padrão ouro para conseguir identificar e fazer o câmbio entre as salas. E cada sala construiu o seu próprio dinheiro e deu um nome que quis para o seu próprio dinheiro. E aí aqui eu tenho os dinheirinhos. Então eu tinha toda uma explicação, qual era a moeda que ele ia criar, por que aquela moeda era daquele jeito, quanto que ela valia, qual que era o padrão, ela estava em relação ao quê. E aí a gente foi mais além, né? A gente desenvolveu para cada lugar, cada país tinha uma moeda. Primeiro eles começaram desenvolvendo o país, então eles falaram cada país, depois para cada país tinha uma moeda. Cada país produzia determinadas coisas, eles tinham que trocar entre eles. Então a gente fez a experiência do câmbio. Essa daqui é uma moedinha, né? Que seriam 1.000 francos. E aí a gente tem toda a lógica, né? Os produtos. Então, a gente vai ter produtos agrícolas, a gente vai ter notas do que dá para se comprar, né? Com isso. E isso daqui não me demandou, assim, é claro, né? Demandou criatividade dos alunos, tal, para criarem as coisas, mas não me demandou grandes tecnologias. É papel sulfite, caneta, cartolina, né? A gente mais ficou imaginando, conversando, por que a sociedade trabalha desse jeito e não trabalha do outro? Por que antes era semente de cacau e agora não é mais? O que a gente pode usar como dinheiro, né? E aí tudo isso, e eles entenderam o que é o padrão ouro, como você estabelece, como que são os câmbios, como é que funciona o mercado internacional. E aí a gente fez uma feira entre os países. Então, cada país levava os seus produtos, as suas moedas, eles tinham que fazer o câmbio, e a ideia é que eles fizessem esse movimento de comprar uns dos outros. Depois eles tinham que apresentar o que eles compraram uns dos outros e fazer um relatório, né? E relatar como é que foi para eles a experiência. Então foi isso. E a gente, além disso, trabalhou produtos manufaturados, produtos agrícolas, o que teria mais valor, o que não, como é que você especifica, por quê. Então foi bem interessante. Então eu acho que o projeto ele mobiliza muito. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais difícil. Talvez a gente saia um pouco ali do
do caderno, né, tão estabelecido. Mas eu acho que o projeto mobiliza muito, é muito legal. Eu particularmente acho muito divertido trabalhar com projeto. É uma bagunça, né? Você entra na sala, pega a cartolina, faz não sei o quê, pega fulano, faz não sei o quê, todo mundo quer ficar doido, mas eu acho muito legal. Eu acho que esses momentos são os momentos que a gente aprende, que entra entra no sangue, sabe? Que a gente fala, entra no sangue. É ali que é aquilo que você vai lembrar. Lembra ali, a professora, a gente fez tal coisa? Lembro. Isso que é o mais bacana, né? Então eu gosto bastante desse momento. Esse daqui é de outro grupo, aqui é um grupo de meninas, a moeda dela. Então foi muito legal. Trabalhar com projeto, acho que os alunos eles ficam mais empolgados, criam interesse em participar, porque eles estão vendo resultados, né, feito por eles, não é feito Exatamente. Pelo professor. O professor está ali para orientar, né? Uhum. E o resto, os alunos é que vão percorrendo o caminho. Sim. E o que eu acho mais bacana é quando você pega, por exemplo, algo super complexo. Então, como é que quando você fala, aparece no jornal o preço da saca de café, e aí eles conseguiram materializar isso e entender esse conceito. Então, né, o que é esse mercado internacional? O que a gente está falando, né? Isso é muito legal. Isso para aluno da periferia, né? Para aluno da favela. Isso eu acho fantástico, porque aí você esmiuça o conceito complexo, o qual, e principalmente esse tipo de conceito econômico, a gente imagina que só algumas pessoas iluminadas entendem, né? Nem nós que somos adultos entendemos os conceitos econômicos muito bem. Então, quando você pega esse tipo de conceito, esmiuça e explica para ele, gente, você está entendendo o que as pessoas que, né, trabalham em bancos tal, internacionais fazem. É isso. Eu acho muito bacana. Que aí ele se empodera, né? Ele pega uma força para si. Nossa, eu entendi, eu sou inteligente, né? E a partir daí ele é capaz de empreender e aprender qualquer coisa. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Existem alguns passo a passo, né? A gente pode começar a olhar na internet, mas eu acho que aí o ideal é pensar o que se quer ensinar, o que eu quero. O que eu quero e aonde eu quero chegar, o que os meus alunos têm que entender. Aí, depois, quais os recursos, o que eu disponho? Eu disponho de cartolina, papel sulfite, folha, tesoura, cola, eu disponho tinta, eu disponho de cores, eu disponho... Ou não, eu estou numa escola muito humilde, não disponho de nada disso. Tem pedrinha? Tem pedrinhas de cores diferentes? Tem pedrinha, sementinha? O que tem? O que a gente pode usar, né? Eu acho que é isso, é um pouco da imaginação, pensar o que eu quero que o meu aluno aprenda, aonde eu quero chegar e qual o recurso que eu tenho. A partir daí é pensar, bom, o que dá para bolar com isso, né? E aí é as provocações, assim, o que eu consigo aqui? Será que dá para fazer um jogo desse jeito? Acho que talvez ler algumas coisas sobre jogos, pesquisar nesse sentido. E na internet vai se ter muita coisa sobre passo a passo para se criar projetos, né? Como você falou, usar o recurso que temos disponível, né? Uhum. Porque as realidades são muito diferentes, né? Você acha importante o uso da tecnologia para inovar as aulas, na sala de aula? Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta. Ela pode ser usada para todos os lados, né? É igual televisão e outras tecnologias que a gente tem. Ela pode ser usada para todos os lados. Então, eu acho que é interessante usar, mas eu vejo ela como um meio, não como uma fonte natural de inovação. É claro que a gente se sente mais atraído porque é novo, né? Imagina, poxa, a gente tem um negócio, parece os Jacksons, né? É muito legal você ficar mexendo no negócio, você põe o dedo, ele faz uma coisa, põe o dedo do outro lado, faz outra, você fala, nossa, isso é mágica, né? Quem é que consegue fazer um negócio desse? Então a gente se sente atraído por esse tipo de coisa, mas eu acho que por si só não é o que inova. O que inova é a criatividade dos alunos, do professor, o que inova é isso. A ferramenta, ela tá lá, ela pode ajudar muito e a gente pode usar ela de maneiras inovadoras ou a gente pode usar ela de maneiras tradicionais. Posso falar para o aluno, abre o seu smartphone e pega a apostila tal e lê e responde no caderno as perguntas.
estou usando tecnologia, estou usando o smartphone da maneira tradicional. Ou eu posso pedir para ele fazer alguma outra atividade com o smartphone. Posso pedir para ele gravar um vídeo sobre algum assunto que ele se interessa, ou apresentar pelo stop motion. Aí é diferente. Depende muito pela forma que essa tecnologia será usada dentro da sala de aula. Sim, com certeza. O que deveria mudar na educação? Um ponto que eu acho bem importante, assim, eu acho que em alguns aspectos o currículo deveria mudar. Em que sentido? No sentido de ser menos conteudista e principalmente nesse momento que a gente vive agora, eu acho que a gente tem que ser muito realista com a situação do planeta. Então hoje, a perspectiva que eu tenho, né? O que nós estudamos, o que a gente vê e o que a ciência vem dizendo é, olha, o aquecimento global está acontecendo, as calotas polares estão derretendo, nós provavelmente vamos passar por crises de abastecimento de água e comida. Então é super necessário que a gente tenha, que mais do que as matérias, a gente consiga ensinar a resiliência ambiental. E a resiliência ambiental, eu acho que é um tema que precisa ir para as escolas. E resiliência ambiental em que sentido? Aprender a plantar, colher e, em grande medida, aprender a como que a gente reaproveita a água, a como que a gente recicla a água das pias, a como que a gente faz que uma água que foi utilizada esteja boa novamente para o consumo, para a utilização humana e de animais. Então, eu acho que esse é o ponto que eu mudaria. Pensando que os alunos que hoje, por exemplo, os alunos que eu tenho na escola, eles chegam com 11, 12 anos, mais ou menos. Fazendo uma estimativa, né, mais ou menos, eles vão viver, vamos colocar, mais ou menos, mais uns 60 anos. Pelos próximos 60 anos, ou seja, em 2082, será que esse meu aluno não vai ter passado por nenhuma crise de água, nenhuma crise de abastecimento de alimentos, nenhuma outra pandemia? Então, o que eu tenho que ensinar para ele? Posso ensinar as outras matérias, mas mais do que isso, eu tenho que ensinar como ele vai continuar vivo nesse planeta. Porque senão a vida não acontece, não adianta saber, eu sei fazer foguete, você sabe plantar comida? Não, então, amigo, se acontecer uma crise, você está lascado. E uma coisa que eu sempre falo, a gente não come dinheiro. Então não adianta, eu ensino meu aluno, ele vai ter um bom emprego. Beleza que ele vai ter um bom emprego. Ele sabe como é que ele faz para reaproveitar a água? Porque se ele não tiver água, não adianta ele ter um bom emprego. Ele vai morrer em 3 dias. Então isso é muito sério para mim. Eu acho que esse é o grande ponto que precisa mudar. A gente precisa ter um currículo seriamente voltado para os impactos ambientais que a gente tem hoje na nossa sociedade, né? Porque senão, simplesmente, as novas gerações não vão sobreviver. É o que está dado. E não sou eu que estou falando, é a ciência. Isso já é, né, o INCC, são os relatórios. Então, assim, isso já é público. A gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que a gente tem que preparar as crianças para isso. Como uma escola, né? Eu entendo, como professor, eu entendo que eu tenho que preparar as crianças para a vida que elas podem encontrar, e talvez para os desafios que elas encontrem na vida. Então esse eu acho que é o ponto que eu mudaria. Agora, se você fosse escolher uma profissão hoje, você escolheria ser professora? Hoje eu acho que sim, mas no início eu escolheria outra coisa. É muito difícil, não vou dizer que é fácil, tá? Eu acho muito difícil, eu acho muito delicado em algumas questões, em vários momentos você fala, nossa, é muito impacto, assim, é muita coisa que a gente recebe. A gente recebe a população todos os dias, estando bem, estando mal, estando resfriado, todo dia a população está lá. Né? A escola recebe toda a população, todos os dias, não é que nem serviço de saúde que recebe só quando está doente, a gente é todo dia. Então é uma exigência humana muito alta, muito alta. Por isso que o pessoal fala, o professor tem 2 férias por ano. Gente, é necessário, sim, desculpa, mas é necessário, senão não aguenta, é muita exigência. E você quer dar conta dessa demanda, né? Porque os alunos, as novas gerações, na verdade, elas pedem pra gente aquilo que elas querem, elas dão pra gente as dicas do que a gente tem que fazer e do que a gente tem que ensinar para elas. E a gente sabe na hora se uma aula tá dando certo ou não. Não tá dando certo, os alunos, na hora, eles ficam desinteressados, né?
É isso, e talvez se a gente observasse mais o que as crianças trazem, a gente sofresse menos na hora de fazer as atividades, porque elas iam se envolver mais. E com coisas simples, não precisa ser um negócio super elaborado, não. Se colocar, de repente, ali, fizer um joguinho, alguma coisa simples, com conchinha, não sei, vai funcionar, mas tem que ser diferente, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Então, não é que eu escolheria ser professora, eu acho que eu escolheria, hoje em dia, sim, eu escolheria, e eu gosto muito da profissão. Eu acho de uma responsabilidade enorme, porque não é só passar conteúdo, né? Inclusive, diminuir os conteúdos e passar mais coisas humanas, mais coisas relacionadas à nossa existência na Terra e à nossa vivência como seres humanos em coletivo. Mas eu gosto muito, é o que eu admiro, assim, a escola. Eu gosto de estar com os alunos, gosto dos alunos, acho bem legal. O que é ser professor nos dias de hoje? É padecer no paraíso. Tô brincando. Ser professor nos dias de hoje é você, de uma certa forma, lidar com demandas dos alunos e das famílias que são de toda a ordem. No Brasil, né, se a gente trouxer isso para o Brasil, que a gente tem uma situação de desenvolvimento econômico muito delicado, né, ainda muito pautado na agroexportação e tudo mais, uma desigualdade muito grande, a gente tem que dar conta de problemas de toda a ordem. E aí alguns problemas das próprias famílias, né, alguns problemas que a gente pega, infelizmente, mais do que eu gostaria. A gente pega problemas de abusos, a gente pega problemas de violência doméstica, a gente pega problemas de alcoolismo, a gente pega tudo. Então, ser professor nos dias de hoje, praticamente você ser um herói, porque você vai lidar com todas essas questões na sala de aula e ainda dar conteúdo. Então, isso é uma exigência bem alta, né? Para gerações que são gerações que têm outros interesses. Isso é bem difícil. Mas, por outro lado, ser professor é ser o cara que vai ser lembrado, é ser o cara que vai ser homenageado, é ser o cara que vai ser gostado, é ser a referência para muita gente. Então, ser professor é muito bom nesse sentido, né? Você se olhar e falar, nossa, eu lembro de fulano. E aí tem uma história que é muito legal. Recentemente, na escola que eu estou, a gente reformou um laboratório e colocamos ele para funcionar. E aí uma das professoras de biologia convidou um amigo dela, da universidade, para fazer uma palestra. Lá, ele está fazendo doutorado em biologia. Agora eu não lembro exatamente o tema, mas eu sei que a aula era de zoonoses tropicais. E aí ele foi e tal, chegou lá, ele olhou assim, falou, Sol, você deu aula no Andrônico? Falei, dei. Você foi minha professora de sociologia. Então, eu acho que ser professor é isso, né? Ser professor é você criar pessoas para o mundo e enviar elas para o mundo com alguma sementinha de que elas vão fazer uma colaboração na construção coletiva. Eu acho que é isso. Antes que eu faça a última pergunta, tem algo que você queira falar? Tem uma visão do que é ser professor da pedagogia Waldorf que é bem bonita. Eu dei aula na Escola Waldorf durante 6 anos, né? Escola Waldorf Francisco de Assis, que fica na Zona Norte. Nessa escola eles falavam assim, né, que o professor, eles têm uma visão espiritual, tá? Então é desse lugar que eles estão falando. Mas eles falavam que o professor é aquele que, de um grupo, decidiu vir primeiro para ver como é que estava a situação e formar os próximos que viriam. Então eu acho essa assim, é muito bonita essa definição. Essa definição é linda, né? Agora, para finalizar, você pode deixar uma mensagem para professores, estudantes, toda a comunidade escolar? Eu acho que a melhor mensagem que eu poderia dizer é que eles conversem entre si, porque cada comunidade escolar é um mundo, né? Porque a gente está num mundo diverso, existem pessoas diferentes, cada bairro de São Paulo é uma coisa, cada realidade, cada estado, cada cidade é uma realidade. E cada escola é uma realidade. Então, o que eu acho é que, acreditando que as relações são o que levam a escola, o ensino, a aprendizagem, então, as relações são o que fazem que a escola cumpra com o seu papel social de ensino e de vida comunitária,
Então, eu acho que a melhor coisa que eu poderia falar é para que as pessoas conversem entre si. Conversa com o seu aluno, conversa com o seu colega, pergunta como é que foi a vida do seu colega. Essa é uma experiência interessante também, cada um contar a sua biografia. Você cria laços que são muito importantes. Conversa com as famílias, né? Faça festas na escola, convidem as famílias, claro que com todos os cuidados devido à pandemia, mas convidem as famílias, troquem receitas, conversem sobre essas coisas, porque isso vai fortalecer os laços comunitários. E esses laços comunitários vão indicar, e as relações vão indicar para onde a escola tem que caminhar, para onde o ensino tem que caminhar. Então, eu acho que a mensagem que eu deixaria é conversem. Conversem com seus colegas, com seus amigos, com os pais, com os alunos, com a direção, com a coordenação, com o funcionário, o pessoal da limpeza, da cozinha, todo mundo, da manutenção, todo mundo. A ideia é todo mundo conversar. Vai sair muita coisa boa daí, eu acho. Com certeza vai sair. É tão bonito ver, você se emocionou, né? Agora há pouco. Isso aí é a demonstração do amor que você tem pelo que você faz. Eu fico até sem palavras, né? Quando acontece isso com o professor, eu não tenho nem palavras para falar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, parabéns por tudo. Obrigada. Pela sua contribuição para a educação e na educação. É isso, eu que agradeço. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, obrigada.